Paz, amados, estamos aqui de novo na casa do irmão Juan, da irmã Natália, para realizar mais um culto, permissão de Deus. Talvez vocês estejam ouvindo aí um pouco de fundo, mas é assim mesmo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que a palavra dele venha fazer efeito nos nossos corações, amém? Irmão Juan ou Natália, se vocês quiserem orar, pode ficar à vontade de fazer a primeira oração, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite para te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença, Pai. Eu quero colocar em tuas mãos, meu Deus, cada uma dessas vidas que estão aqui, meu Deus, e cada um daqueles também que não pôde estar presente, mas que chegue até eles e eles possam, Pai, estar ouvindo o louvor, a palavra que o irmão tem nessa noite para nós ouvir e para nós poder crer mais em Ti, Senhor. Que essa noite, Pai, nós podemos estar cada vez mais unidos em Teu nome, meu Deus. E em nome de Jesus, Senhor, que possa estar alcançando a cada um nessa noite, Pai. Os irmãos daqui de Campinas, de Pinhalzinho, de Bragança, de São Bernardo, os irmãos da Bahia, Pai. Onde tiver alguém nessa noite, meu Deus, que possa estar ouvindo a Tua palavra, que o Senhor entra, Pai, na casa de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Agradeço, Senhor, por o Senhor enviar mais uma vez aqui na minha casa o irmão Danilo, a irmã Amanda, que o Senhor possa estar falando no coração deles essa noite, meu Deus, e que tudo em seu nome, Pai, tudo pela Tua honra, Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Glória a Deus. Esse louvor, ele é um louvor que fala e tem a ver com aquilo que a gente vai refletir nessa noite, que ele fala de um grande amor que foi, né, o preço na cruz que Jesus pagou por todos nós, né? Então, nós podemos, com os nossos corações, agradecer a Ele por esse presente maravilhoso, né, que é a redenção na cruz, na qual Jesus pagou, né, com a morte dele por amor a nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate no meu Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos.
juntos iremos. Amém, glórias a Deus. Esse louvor falando do preço que foi pago por Jesus, né? Para que nós, como igreja, como irmãos, pudéssemos viver algo, né, que a Bíblia descreve como um amor, né, um com os outros. Então é maravilhoso, e é sobre isso que eu quero que a gente reflita nessa noite, né? Quando a gente pensa, né, na questão de ser cristão, de ser um servo do Senhor, um filho de Deus, muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade de lembrar aquilo que Jesus, né, falou quando ele esteve aqui, né? Quando ele decidiu ali, através do amor dele, se fazer homem e vir para esse mundo, né? Se tornou homem, nos oferecendo a salvação, nos oferecendo ali, né, perdão através da sua cruz. Ele nos ensinou várias coisas, né? E uma delas foi que nós devíamos ser como ele, né? Então muitas pessoas hoje ainda têm a dificuldade de entender que nós, como crente, como servo de Deus, nós temos e deve ter a responsabilidade de se tornarmos um Jesus, vamos se dizer assim, né? Porque ele mesmo disse que a gente tem que ser perfeito como ele é perfeito, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Só que infelizmente muitas pessoas têm a noção, né, porque por causa de uma certa teologia, que acredita que a nossa natureza é de pecadores. Então jamais conseguiríamos nos tornar uma pessoa como Jesus foi. E na verdade a gente consegue, a Bíblia deixa explícito isso, né? Então é um dever nosso fazer aquilo que Jesus fez, né? A Bíblia ela vai falar que quando Jesus ele veio, ofereceu a sua vida por nós, por causa do amor dele, a gente tem que fazer da mesma forma com as pessoas que estão ao nosso redor, no caso com os nossos irmãos. Ou seja, se tornar basicamente um Jesus no sentido literal, né? De ser um servo mesmo, de ser um homem de Deus. Porque Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, tendo a essência de Deus dentro dele, ele foi homem, né? E ele mostrou para nós que é importante e devemos fazer isso. E também, né, vou encostar um pouco o microfone, senão vai pegar mais o... E a gente deve se tornar uma pessoa como ele foi. Ele ensinou, ele veio aqui para nos mostrar como devemos cumprir a lei, né, como devemos ser uma pessoa, um servo de Deus. E ele foi o exemplo disso. Então, quando pensamos em Jesus, a gente tem que lembrar que a gente tem que se tornar assim como uma pessoa como ele foi, né? Fazer tudo aquilo que ele nos ensinou a fazer. Porque até então, quando lá no Éden Adão cai, né? E ele acaba transgredindo aquilo ali que Deus no princípio estabeleceu para que o homem vivesse, né, eternamente, naquele paraíso, naquela maravilha de lugar. Quando Adão cai ali, o plano basicamente foi quebrado. Isso por causa do próprio homem, né, que decidiu pecar, no caso Adão e Eva ali no jardim. Então, quando eles é expulso do jardim, ali a gente vê que eles foram expulsos de um lugar eterno, onde Deus visitava eles toda virada de tarde. E o mundo jaz do maligno, diz a palavra, né? Então, assim, as pessoas têm essa mentalidade ainda que é impossível a gente se tornar pessoas como Jesus foi aqui ainda nessa terra, por causa da maldade que existe, né? E querendo ou não, muitas influências, muito daquilo que a gente adquire durante a infância até uma determinada idade, é influência daquilo que as pessoas ao nosso redor foi passando pra gente, né? Então, assim, é possível, e a gente vai ver aqui uma das formas, né? Uma das características principais daquela pessoa que realmente é ou que pode se tornar uma pessoa como Jesus foi, né? Então, eu queria abrir com vocês, primeiramente, a Bíblia no livro de 1 João. No livro de 1 João, no capítulo 3, a gente vai ler todo o capítulo.
1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha a esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Que qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obras e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a conceberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. João, aqui provavelmente quando escreveu essa primeira carta, né, ali para a igreja da Ásia Menor, ele estava preso, provavelmente, né? E eu assim, desse tema, para falar desse tema, né, todas as cartas paulinas, todas as cartas de Pedro, de João, de Tiago, dos evangelhos, tem esse tema. Em praticamente todos os livros é abordado esse tema de uma forma ampla, né? E os apóstolos querendo passar sobre a importância disso aqui, né? Que é o amor ao próximo, assim como Jesus nos amou, né? E o interessante, como eu comecei a falar, né? Que a gente tem, né? Através, obviamente, do Espírito Santo e de uma entrega total ao Senhor, chegar ao nível de perfeição que Jesus era aqui nessa terra. Porque João começa falando isso, que a gente não deve mais pecar. E sim ser transformados, né? Porque uma vez que a gente aceitou a Cristo e está vivendo nele, o pecado já não habita mais em nós. Então a gente não é mais filho do diabo, porque quem é filho do diabo é aquele que continua pecando. Mas os filhos de Deus não têm mais essas obras más dentro de si, e até mesmo com as suas atitudes. E ele João começa exortando nesse sentido de que nós não devemos mais continuar com o pecado, e sim ser uma pessoa transformada através de Jesus Cristo. Ele começa a descrever aqui aquilo que nós devemos
devemos fazer, porque ele usou meio que um paralelo para descrever isso, né? Porque as pessoas naquela época diziam muito, não, eu amo a Deus. E as obras das pessoas, né, pareciam ser boas aos olhos. Até João, escrevendo lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso, ele começa a detalhar várias boas obras que a igreja de Éfeso fazia. Só que ele tem uma acusação para a igreja de Éfeso, que eles deixaram o primeiro amor, né? E aqui ele começa a detalhar que se a gente realmente é filho de Deus, a gente tem que amar uns aos outros, né? E é nisso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, né? Refletir com vocês, na verdade, dessa noite, sobre o amor um para com os outros, assim como Jesus nos amou. João escreve isso aqui, né? Falando sobre essa questão do amor para com o próximo, que o amor, a gente tem que nos amar uns aos outros, e ele fala de um mandamento que foi dado por Jesus, que no caso seria o mandamento depois ali dos evangelhos, quando Jesus ressuscita, ele fala os discípulos, os apóstolos, na verdade, eles começam a pregar da doutrina dos apóstolos, os mandamentos que Jesus, né, estabeleceu ali antes de ressurgir. Eu intitulei, na verdade não gosto de dizer intitulei, porque a mensagem não é minha, né? A mensagem é do Senhor e a palavra está aqui para todos nós temos livre acesso. Mas se eu pudesse intitular essa mensagem, eu colocaria, né? Eu coloquei como a essência dos filhos de Deus. Porque aqui João fala, né, que quem é nascido de Deus não vive no pecado. E aí ele fala que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando. Mas os filhos de Deus, mas para os filhos de Deus se manifestou para desfazer as obras o Filho de Deus se manifestou para fazer as obras do diabo. E aí ele conclui falando que quem é nascido de Deus não peca mais, né? E aí ele começa a entrar no outro assunto. Mas voltando aqui a essa questão do mandamento. Jesus ali no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13, ali Jesus, né, eu vou contando o contexto aqui, a gente vai ler só 3 versículos aqui no capítulo 13. Aqui dentro dessa narrativa, Jesus estava ali com seus discípulos, né? Ele tinha ali no capítulo 3, a partir do versículo 1, começado fazendo a ceia ali de Páscoa, né? Celebrando a Páscoa ali com seus discípulos, né? Seria a última ceia até que ele voltasse, ele fala, né? Foi a última ceia que Jesus participou junto com seus discípulos. E ele começa a narrar aqui, né, que ele começa a lavar os pés dos discípulos e explica a eles que logo ele morreria. Ele começa a falar ali, predizer da sua morte, né, predizer a sua morte, e os discípulos não aceitam muito. E aí, antes dele encerrar essa narrativa, ele fala aqui no capítulo 14, né, ele estava lavando, lembrando que ele lavou os pés dos discípulos ali, se mostrando inferior aos discípulos, no sentido de humildade, né, de demonstração de humildade. Ele fala no versículo 14 do capítulo 13. Ora, se eu, Senhor, mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. E aí ele continua dizendo, aí acontece aqui a narrativa onde Judas sai para ir traí-lo, né? E aí no versículo 33 e no versículo 34 ele diz: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós uns aos outros vos ameis. O interessante é que nesse último versículo aqui, ele está falando que ele deu um novo mandamento. Porque se a gente voltar um pouco atrás, Jesus, quando o judeu questionou ele qual que era a lei mais excelente do Antigo Testamento, Jesus respondeu para ele dizendo que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Só que aqui, lá na frente, ele fala que um novo mandamento eu estou dando para vocês, que é que vocês devem amar o próximo como eu amei vocês. E aí o que acontece? Continuando a narrativa do texto, Jesus vai falar que os discípulos dizem que eles não estavam entendendo quase nada do que Jesus estava dizendo. E Jesus disse que lá na frente eles entenderiam através do Espírito Santo que ele enviaria para os discípulos.
Que foi o que aconteceu. Depois de Jesus ter subido, depois de ressuscitado, ele foi morto, ressuscitou e depois ele mandou o Espírito Santo, que a gente vê lá em Atos o batismo com o Espírito Santo através ali dos irmãos que buscavam, né, ser revestido do alto. E ali, a partir do livro de Atos até a última epístola lá de Judas, a gente vê que eles exortam as pessoas, né, os irmãos, através das cartas, que eles deveriam viver esse amor. Eles sempre recomendando que a gente deveria amar uns aos outros como Jesus nos amou. Uma coisa que é diferente do que Jesus disse para os fariseus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar um ao outro como a si mesmo. Uma coisa que, às vezes, na minha cabeça, não se encaixa muito. Porque, por exemplo, como você pode se amar ao ponto de se entregar por você mesmo? Não faz sentido. Isso só faz sentido quando você se entrega por uma outra pessoa, que foi o que Jesus fez. Outra coisa, como eu posso perdoar as minhas próprias ofensas? Não faz sentido. Eu não me perdoo das minhas... Eu peço perdão para Deus. Então... como que é que eu vou fazer, ilustrando nesse sentido aqui? Quando acontece uma desavença ou qualquer problema entre os irmãos, eu tenho que perdoar, assim como Jesus me perdoou, né? É sobre isso que ele estava falando. Um novo mandamento eu vos dou. Então, partindo desse princípio aqui, que nós, sendo filhos de Deus, nascidos de novo, não pecamos mais, né? Porque é isso aquilo que Deus nos exorta a não fazer mais. Não ser mais filhos das trevas, filhos do diabo. Porque quem peca continua sendo filho do diabo. É isso que a própria palavra diz. E quando a gente se arrepende verdadeiramente e agora o Filho de Deus se manifesta em nós através da justiça, e é por isso que a gente precisa ser parecido com Jesus, para que ele, através da nossa vida, seja manifesto às outras pessoas, então o que acontece? A gente já é filho de Deus. E em nós, filhos de Deus, a gente tem que carregar essa essência. Porque qual que é a essência do amor? Na verdade, a essência de Deus. A essência de Deus, de Jesus, é o próprio amor. Não é verdade? Então, se nós nascemos de Jesus novamente, né, nós se arrependeu e nasceu de novo, nós carregamos em nós agora a essência do amor, que é o próprio Jesus. E então, nós agora como filhos de Deus e carregando essa essência, nós precisamos demonstrar isso. Só que infelizmente isso tem se perdido, como na igreja de Éfeso. Olha para vocês verem, não precisa abrir. Lá em Apocalipse, João escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz tudo isso aqui, ó. Se as pessoas vissem, né, aquilo que a igreja de Éfeso fazia através das obras, jamais poderia imaginar que eles deixaram o primeiro amor. Só que eles deixaram. Olha o que João escreve. Na verdade, aqui é o próprio Deus falando através da escrita de João, né? João inspirado pelo Espírito Santo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho, e da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E aí ele começa a falar, né, que ele também, assim como a igreja de Éfeso, ele também abominava os nicolaítas, enfim. Ou seja, através das obras ali, aparentemente a igreja de Éfeso era uma igreja que estava no cheio de Deus, né? Só que o próprio Deus disse que eles deixaram o primeiro amor. E eles mandam que eles se arrependessem. E isso tem se tornado um grande problema, talvez, na igreja mundial, né? Mas eu vou falar no nosso contexto para não generalizar, porque existe sim a igreja que hoje vive, né, 100% voltada àquilo que Deus quer. Porque o corpo de Cristo continua trabalhando na terra, independente de quanto seja. E não significa que por dados de milhões e milhões de evangélicos, por exemplo, no Brasil, se realmente for ver, porque só Deus conhece os corações de cada um, são bem menos, talvez menos da metade de tudo isso aí.
Por quê? Porque muitas das pessoas têm deixado esse primeiro amor, né? E agora, como que nós identificamos se a gente vive esse amor, essa essência do amor? Se nós amamos realmente o próximo, se nós carrega em nós essa essência, vamos dizer assim, vou usar essa palavra sempre que voltar a esse sentido de nós ter isso, né? Essa essência do amor tem basicamente vários e vários pontos, né? Mas eu quero refletir com vocês sobre 5 pontos, né? Que mostra se a gente carrega em nós essa essência e se nós realmente né, verdadeiramente as pessoas que amam uns aos outros como Jesus nos amou, porque isso é um mandamento. Não é que as pessoas estão romantizando demais porque a gente tem que se amar. Não, é mandamento de Deus. Se a gente peca nesse mandamento, a gente está pecando em todos os outros. Ou se a gente peca em outros, a gente continua pecando nesse. Não é verdade? Então a gente precisa alcançar esse nível de perfeição. E isso é uma das essências principal. E a gente vai ver um texto depois em Coríntios que fala sobre isso. Essa é a essência principal de um cristão, né? Através do amor para com Deus e para com o próximo, dessa forma que Jesus nos amou, realmente a gente conseguirá, ou talvez seja, né, essa pessoa, aquilo que Jesus quer de nós, né? Ser um cristão 100% perfeito. Eu separei em 5 pontos, né, que na verdade ele identifica se você ama ou não, né? Se você carrega o amor em si ou não. O primeiro dele é a misericórdia, né? E a gente vai ler um texto que está em Éfesos, se vocês quiserem abrindo, em Éfesos no capítulo 2, Efésios. E por que a misericórdia ela é uma característica de se amamos ou não? Porque a misericórdia ela é aquilo que basicamente vai identificar se nós amamos um ao outro. Por quê? Porque pela misericórdia nós nos compadecemos do próximo, nós nos compadecemos da situação do próximo e em tantos outros sentidos, né? Se alguém cometer alguma coisa contra nós, a misericórdia vai ser aquela, vamos dizer, ferramenta que vai fazer com que você perdoe a pessoa. Então, amor sem misericórdia é basicamente impossível, né? Então, a misericórdia é uma das características. E a gente vai ver aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E vós vivificou, estando vós mortos, e vos vivificou, falando de Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ligando esse texto aqui ao que João falou, no caso que quando nós ainda não conhecíamos a Cristo e vivia no pecado, nós éramos filhos do diabo. Assim como Paulo escreve aqui, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, falando dos demônios. E aí no versículo 3 ele continua: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que interessante, Paulo abordando aqui ainda aquela velha natureza, vamos dizer assim,
Não porque nós herdamos isso de Adão, mas porque nós construímos isso através do pecado. Aquilo que nossa carne desejou e a gente foi e acabou caindo no pecado. Ele fala que quando nós ainda andava nisso, né, no pecado, nós éramos filhos da desobediência, filhos do diabo. Só que quando Jesus oferece ali um sacrifício, né, ali através da sua misericórdia, ele fala aqui no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo pela graça, que nós fomos salvos. Olhando nesse contexto, né, quando nós estávamos no lamaçal de pecado, se não fosse a misericórdia de Jesus, nós não seríamos salvos e hoje nós talvez nem estaríamos aqui, por causa do pecado, por causa de muitas atitudes que nós tomaríamos. E por que nós hoje conhecemos a Cristo e nós conhecemos que nós somos filhos de Deus? Porque Cristo nos vivificou através do seu muito amor e através da misericórdia. Como Deus poderia nos amar sem ter misericórdia de nós? Ele só pôde nos amar através da sua misericórdia. Então, ligando esse ponto que nós também temos que ter essa essência em nós e viver assim como Cristo viveu e assim como Ele nos amou, amar o próximo, nós também temos que ser riquíssimos em misericórdia. Porque sem misericórdia a gente não ama, não é verdade? Então, um dos pontos que identifica se nós temos o amor em nós, se nós temos essa essência de Cristo, é se nós somos misericordiosos com as pessoas ao nosso redor. Seja com os nossos irmãos da igreja, né, com a igreja de Cristo, como os membros, ou seja através, né, das pessoas que estão ainda perdidas. Ter misericórdia dela também é amar, ou amar a elas sem misericórdia não é possível. Porque nós, quando olhamos para essas pessoas e temos misericórdia delas, nós vemos que elas ainda estão trilhando esse caminho mal. Ou seja, elas ainda continuam no pecado. E que a Bíblia o chama de filhos ainda, né, das trevas. Exatamente. Só que Deus quer que nós sejamos filhos da luz, filhos de Deus. E como nós podemos amar essa pessoa sem misericórdia? Não é possível. Então, um dos pontos do amor é a misericórdia. Sem misericórdia é impossível também agradar a Deus, porque nós não vamos amar o nosso próximo. A misericórdia ela pode ser exercida através de perdoar um irmão que te ofendeu. A misericórdia pode ser através daquele que fez algo contra você, né, no sentido de maldade. Jesus mesmo disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos maltratados, que as pessoas perseguiriam e que a gente deveria amar a elas e orar por elas. Ou seja, como isso é possível, nós conseguir amar uma pessoa que nos maltrata, que nos bate, ou até mesmo quando talvez, no nosso contexto, nós ainda temos essa liberdade. Mas vamos dar um exemplo de um irmão que vive na Coreia do Norte, por exemplo. Eles são perseguidos. E se eles são pegos cultuando a Deus, eles são trancados em prisões, são espancados. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, eles são mortos por crer em Cristo. Só que Jesus, nesse período onde esses irmãos é capturado, até onde eles é espancado, maltratados e até morto, se eles não amar as pessoas que estão fazendo isso com eles, isso jamais, eles não vão conseguir ver a Deus, porque eles necessitam disso. E como que eles vão exercer isso? Sem misericórdia. Isso só é possível através da misericórdia. Eu até coloquei há uma semana, eu acho, atrás, um link sobre um filme que chama Torturado por Cristo. E aquele filme, em uma das cenas, é uma das declarações de misericórdia para com o próximo mais linda que eu já vi. Por quê? Porque o homem, né, o pastor, ele não queria entregar os seus irmãos. Porque eu não vou falar o nome, mas um governo queria estava perseguindo a igreja cristã, porque deveria cultuar somente a um partido, né? E o que aconteceu? Ele não queria entregar os demais irmãos. E ele foi preso. E o que aconteceu? Ele foi torturado. E todo dia ele era espancado. E todo dia às 10 horas da noite ele orava. Ele se colocava de joelho na cela e ia orar. E todo dia o carcereiro ia lá, pegava ele, levava, espancava ele, batia nele. E todo dia, 10 horas, o cara estava lá de joelhos orando. Até que um dia o cara foi buscar ele
e ele estava de joelhos orando. E o cara falou para ele: cara, você é tolo? Por que você continua a orar? Você tem filhos, você tem esposa, e você ainda continua orando a esse seu Deus que não existe? E ele disse assim: mas eu estou orando por você. Ou seja, o cara que maltratava ele, que batia nele, que espancava ele, né? Ele ainda continuava orando por essa pessoa. Isso só é possível através da misericórdia. Isso só é possível através do amor. Então, você vê ali no contexto, e isso foi um fato verídico que aconteceu, né, no ano de 1948 na Romênia, né? Enfim, mas isso foi um fato verídico. E mesmo assim, ele amou aquela pessoa, né, com todo o seu amor, assim como Jesus nos amou. Um segundo ponto também que traz, né, essa vamos dizer, essa essência do amor, que prova que essa essência do amor habita em nós e existe em nós, é a humildade. Em Filipenses, no capítulo 2, a gente lê até o versículo 9, o seguinte relato. Lembrando que a humildade, se não fosse através da humildade, Cristo ele jamais poderia ter se sacrificado por nós. Por quê? Porque a gente vai ver, né, que através do sacrifício dele, aqui a gente vai ler agora, foi uma prova de amor, né, e de humildade, porque ele se desfez da sua glória. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, para que um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para os que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha que interessante. Jesus aqui, né, Paulo está dizendo que nós temos que carregar essa humildade em nós para não vangloriarmos, mesmo que nós em alguns aspectos da vida nós sejamos superiores. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor em uma empresa, um diretor de uma empresa e um faxineiro. Ali há uma diferença de cargos. É óbvio que há. Mas as pessoas são de igual modo. E Paulo meio que está dizendo o quê? Que não haja vanglória por aquilo que você tem por seu. Mas seja como o seu irmão. Se coloque como seu irmão. Que ninguém se glorie a si mesmo, né? Mas que vocês têm que ser humildes. Porque Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas ele se tomou, né? Ele tomou sobre si uma forma humana, ele humilhou a si mesmo, né? E morreu por nós por amor, em morte de cruz. Ele se submeteu até a morte, né? Humilhando a si mesmo, para nós fosse oferecida a salvação. Então, se o próprio Deus, Jesus, ele nos oferece essa salvação, né, através daquilo que ele fez por sua humildade, né, através daquilo que ele demonstra, né, porque ele foi realmente, se a gente parar para imaginar, um Deus que se desfaz de toda a sua glória, irmão, para se fazer um homem. Imagina a glória que Deus era, Jesus era, e ele se tornou a forma de homem para nos salvar. Ele humilhou aqui, fala, ele aniquilou-se a si mesmo, usando uma forma de expressão de assim, ele humilhou com força mesmo ele, porque ele era Deus e ele se tornou na forma de criatura, por amor a nós. Ou seja, Jesus, ele carregou em si a humildade. E nós, que é nascidos de Cristo, também necessitamos carregar a humildade em nós.
Felizmente, talvez, né, por egos, enfim, isso demonstra, obviamente, que não há amor nas pessoas. Talvez por ego, as pessoas têm deixado de se levar pela vanglória, por algo que eles acreditam, né, ser superiores às outras pessoas, coisas que a gente jamais pode fazer. A gente tem que se colocar no lugar de servo. Lá, lembra que a gente leu agora em João, no capítulo 13? Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E ele disse que assim como ele fez com os discípulos, nós devíamos fazer um com os outros. Lavar o pé de uma pessoa naquela época era uma forma de mostrar humildade e tudo mais. E a gente precisa carregar em nós essa humildade. A essência do amor, a essência de Cristo, ela carrega em si a humildade. Porque o próprio Deus fez isso. E se nós devemos ser como Cristo foi com nós, né? Nós ser com o próximo, nós devemos, e é uma lei, é uma obrigação nossa carregar essa essência da humildade também, né? Então, vemos aqui duas primeiras características da pessoa que carrega o amor em si. Uma outra, né, e não menos importante, é o que com certeza é uma das ferramentas também que sem ela não tem como amar o próximo, que é a própria palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Jesus veio, se tornou em forma de homem, esperou todos aqueles entre 29 e 30 anos da sua vida para realmente assumir o ministério pela qual ele foi incumbido de cumprir aqui nessa vida, né? E o plano da salvação. Ele esperou todo esse tempo até que João Batista viesse, preparasse o caminho dele para que ele se manifestasse. E aí o que acontece? Ele se manifesta. O que Jesus começa a fazer ali, além dos milagres? O que Jesus começa a fazer? Ele começa a ensinar a humanidade, começa a ensinar através ali, né, daquilo que nós devíamos seguir, né? E até usando o Antigo Testamento como uma demonstração do que o que eles faziam, os fariseus faziam e muitas pessoas faziam, era errado. A adoração a Deus, a forma de falar de Deus era errada. As pessoas se achavam superiores. E Cristo veio e demonstrou de uma forma totalmente diferente. E demonstrou através dos ensinamentos. E lá em Mateus, no capítulo 28, ele fala que a gente deve ir pregar o evangelho para as pessoas. E isso é uma ordenança. Ide é uma ordenança. Também é um mandamento. E por que isso é um mandamento? As coisas que são mandamentos, normalmente ela tem um peso. Como que as pessoas que estão perdidas, assim como nós estávamos perdidos um dia, vai conhecer a Cristo se não for através da pregação, não é verdade? Então as pessoas precisam ouvir de Cristo, precisam aprender sobre Ele. E isso só é possível através da pregação, através do evangelismo, através de falar de Cristo para as outras pessoas. Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz o seguinte... Olha que maravilha, Paulo entendeu completamente isso. Quando Paulo, no caminho ali de Damasco, foi visitado por Deus e foi ali, se arrependeu, Paulo entendeu isso. E ele mudou completamente o estilo de vida dele. Um cara que provavelmente era rico, tinha vamos dizer, bens financeiros, né? Tinha muitos bens materiais. Foi uma pessoa que se abnegou de tudo isso por amor do Evangelho, que é o que ele fala aqui. Olha o que ele fala no capítulo 20, no versículo 24. Aqui Paulo estava voltando da Macedônia, né? Na verdade ele estava indo para a Macedônia, ele estava voltando de uma viagem missionária. E no versículo 24 ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo foi um homem que se abnegou de tudo aquilo que ele tinha para viver isso aqui, falar do Evangelho para as pessoas. Isso é uma grande demonstração de amor. Por quê? Porque ele negou a sua vida para falar de Deus para as outras pessoas. Imagina o seguinte: se a gente soubesse hoje de um lugar, vamos supor um terreno aí, vamos lá na Bahia, lá na Barriguda. Lá na Bahia, lá no terreno do meu avô, olha, nunca mais vai acabar de sair de ouro daquela terra. Pode cavar e você vai carregar carretas de ouro. Se você soubesse que aquilo não ia ter fim, né, aquele ouro sempre ia estar ali, nunca que as pessoas
conseguiriam tirar todo aquele ouro, você iria falar para as pessoas, vai lá, pega lá um pedaço de ouro para você, né, falar de um tesouro aqui dessa vida. Talvez falaria, ou talvez não, tem pessoas que é gananciosa, né? Vai querer pegar só para ele. Mas infelizmente, tem as pessoas que talvez faria isso, falar, ó, você tá precisando, vai lá, pega uns 10 quilos de ouro, sei lá, falar de um tesouro dessa vida, ou até mesmo em um trabalho, olha, uma empresa está contratando, né, falar dos tesouros dessa vida, às vezes a gente fala, só que existe um tesouro que é muito mais excelente, que é o tesouro da vida eterna, que é aquilo que Jesus preparou através do plano da redenção para nós. E falar desse plano é demonstração de amor para com Deus, porque Ele se manifestou a nós e nós devemos manifestar através da nossa vida aquilo que Ele também nos mostrou, né? Então, mostrar o amor através da pregação do Evangelho é uma das formas mais bonitas, porque você está falando de um local que é, sem sombra de dúvidas, o local mais excelente. E é óbvio, foi o lugar mais perfeito que existirá, porque foi o local que Deus criou para que nós morássemos eternamente com Ele. As ruas são de ouros, como diz lá em Apocalipse. Imagina a perfeição do local. E como nós, né, não conseguimos falar do amor de Cristo para as outras pessoas. A gente precisa falar. Isso é uma demonstração de amor para com as pessoas. Imagina a pessoa está caminhando para o buraco e tem um caminho aqui. E você está lá, ó, tá aqui entre os dois caminhos. Você está vendo as pessoas passando por caminho, onde ele vai cair no precipício, indo diretamente para o inferno. E o outro caminho aqui, um caminho que vai levar a vida, a salvação. Um lugar, no caso, a morada celestial. E você está ali e você fica calado. Com essas pessoas que você está permitindo que elas caminhem e trilhem por esse caminho, é uma forma de ignorância, até mesmo de falta de demonstração de amor. Não há amor nenhum na pessoa que não faz isso. Então nós precisamos falar do amor de Cristo, falar daquilo que Ele nos ofereceu, falar da salvação para elas e de um local que Ele vai vir um dia nos buscar e nos levar para lá. Então também falar e pregar o Evangelho é uma das formas também de amar o próximo. Não é verdade? Uma outra demonstração de amor, que está aqui no livro de 1 João, onde a gente leu também, é a oração. É uma outra forma também de demonstrarmos amor, tanto para com os irmãos, principalmente para com os irmãos, e também para aqueles que não são cristãos ainda, né, que não receberam a Cristo. E normalmente quando os apóstolos falavam, olha, orai uns aos outros, não desiste de fazer súplicas uns pelos outros, ele estava falando sobre a igreja, o corpo de Cristo. Mas também isso pode ser levado àquelas pessoas que ainda não recebeu a Cristo, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas um dos pontos principais, principalmente dentro do corpo de Cristo, é eu orar por vocês, vocês orarem por mim. E assim é o que eles ensinaram, um orando para o outro, né? Que é o que João fala aqui, ó, no versículo 14. Ele fala, capítulo 5, versículo 14, perdão. E ele fala aqui, e esta é a confiança que temos nele quem? Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aqui João começa a dizer que a gente tem que orar. Se a gente crê que Jesus nos ouve, né, e é fiel para cumprir aquilo que é da vontade e agradável a Ele, a gente tem que orar, porque Ele vai nos ouvir. Só que aqui no versículo 16 e 17, ele fala sobre dois tipos de pecado, né? Muitos interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Aqui, basicamente, o que a gente tem dentro da Bíblia, o que é pecado para a morte? Pecado para a morte é aquela pessoa que não quer mais arrependimento, ela vive continuamente pecando, mesmo sabendo que aquilo é errado. Você chega para a pessoa e exorta. Olha, exortar com amor, não chegar, você está pecando, não é assim, gente. Chegar para ela com amor, olha, irmão, infelizmente, esse caminho que você está caminhando, né? Explicar de uma forma amorosa para a pessoa, não conduz à vida eterna.
e exortar e continuar orando por essa pessoa. Só que se essa pessoa continuar nessa prática e não desejar mudança, e não querer mudança e não mudar, João fala que não é pra gente orar por elas. Também tem uma outra forma que Jesus fala que se a gente cometer pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa já está condenada. Aqui também já é um pecado que já levou a pessoa à morte. Uma pessoa que conhece o Espírito Santo e conhece a Deus e blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está se autocondenando. É o que o próprio Jesus diz. Né? Então João fala pra gente não orar para essas pessoas, mas há uma exceção. No nosso meio existe centenas de pessoas que que talvez não ouviu, né? E aqui João está falando no contexto de igreja, de membros, né, do corpo. Então, exemplo, irmão, eu estou pecando lá, eu cometi algum pecado. Você chega para mim, olha, Danilo, você tem que mudar, Deus não se agrada disso. E você orar para mim, e eu, no meu coração, o Espírito Santo falar, e eu quiser, né, porque tem que partir de nós o arrependimento, eu ganhei a vida. É isso que João está falando. Mas se eu continuar, não vou dar ouvido não. Aí o Espírito vem e fala no meu coração, e continuar, eu automaticamente estou pecando para a morte. Eu estou caminhando para a morte eterna. É isso que João está falando aqui. Só que quando, voltando aqui um pouco mais atrás no contexto, quando os apóstolos eles incentivavam as pessoas a orar uns pelos outros, era mais no sentido de eu preciso que você ore por mim, a edificação, né? Aquilo que nós chamamos de intercessão, né? É importantíssimo que a igreja faça isso, orar um pelos outros. Paulo, quando ele estava preso, ele basicamente clamou para que as pessoas não desistissem de suplicar por ele. E ele falou para que as pessoas orassem para ele, para que Cristo se manifestasse e ele cumprisse a carreira dele. Aquilo que ele falou em Atos, né, que ele queria, a vida dele já não tinha valor mais nenhum. A meta dele era cumprir a carreira, que era falar do evangelho. E quando ele está preso, ele fala para que os irmãos não cessassem de orar por ele, porque ele precisava que Cristo se manifestasse através da vida dele e que o evangelho de Cristo fosse manifesto. E por que nós precisamos orar um pelos outros? Para que Deus nos livre do mal. E lá tem inclusive no livro de João, no capítulo 13, quando a gente vê um pouquinho mais no contexto ali no capítulo 15 ou 16, se não me engano, Jesus faz a oração para os discípulos, que era o quê? Olha, Deus, Pai, né? Jesus orando ao Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre-os do mal. E ele fala, e eu oro aqui não só para esses que estão comigo, mas aqueles que ainda vão se chegar. Jesus, há 2000 anos atrás, nós nem existíamos, nossos antepassados nem faziam ideia que iria existir. E Jesus já tinha orado por nós. Ou seja, crendo nisso, a gente também deve orar. Não só para aqueles que a gente conhece, mas pelos irmãos que estão sendo perseguidos. Isso é uma grande forma de amor. Isso é uma grande forma de demonstração de amor para com o próximo, para com o irmão em Cristo e para com aqueles que ainda irão se achegar, porque foi a mesma oração que Jesus falou. Orou para os discípulos e orou para aqueles que iriam se achegar lá na frente, né? Então, a oração também é uma forma de amor para com as pessoas, porque Cristo também assim fez para conosco e nós também devemos fazer para o próximo. Então, temos o quê? A misericórdia, que é um dos principais, temos a humildade, temos a pregação do evangelho, temos a oração para o próximo. Isso é manifesto que nós temos o amor em nós. Isso manifesta que temos a essência do amor. E por último, um ponto que parece até ser uma das características mais polêmicas. Por quê? Porque assim, uma coisa é falar, olha, você daria a sua vida pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu filho? Obviamente eu daria. Pela minha mãe, pela Amanda. Se um dia eu vier a ter filho, eu tenho certeza que se eu tivesse que escolher entre dar a minha vida ou ver um deles morrer, eu não tenho sombra de dúvidas que eu me daria a minha vida por eles, para salvar eles, né? Só que a palavra do Senhor fala que nós precisamos dar, se possível, se necessário for, as nossas vidas pelos nossos irmãos. E será se a gente está preparado? Isso é um nível de amor muito, muito profundo. Isso demonstra que realmente nós encarnamos em nós a pessoa de Cristo. A essência pura daquilo que Cristo é, que é o amor. Será se estamos preparados para dar a nossa vida, dar a minha vida por você, você dar a vida por mim, ou por pessoas que talvez a gente nem conhece?
E existe forma, sim, de dar a vida, obviamente. Paulo, por exemplo, doou a sua vida, ainda em vida. Ele negou a sua vida, as suas vontades, para falar do amor de Cristo. Isso era basicamente doar a sua vida, dar a sua vida em prol das outras. Só que também pode ser relacionada à morte física mesmo. E será que estamos preparados para isso? Lá em 1 João, aqui mesmo onde a gente estava, no capítulo 3 e no versículo 16. E antes disso eu quero fazer uma ligação entre um outro ponto. Pode abrir nesse texto aí de 1 João 3,16. Mas lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus fez? Por amor, deu o seu Filho. Ele entregou à morte o Filho dele. E em João, em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, o que fala? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que profundo isso. Jesus, ele demonstrou o amor através do quê? Da sua própria morte, do seu sacrifício. E como nós vamos demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo se chegar a um nível onde as coisas que nós desejamos na nossa vida é mais importante do que fazer algo para o irmão, ou até mesmo se chegar ao ponto de entregarmos a nossa vida, né, a morte mesmo física, pelos nossos irmãos, será se estaríamos dispostos? Isso demonstra se estamos ou não com o amor, com a essência do amor. Uma coisa que eu e você, a gente jamais pode esquecer é que Jesus sofreu tudo aquilo que nós sofremos nessa vida. Ele passou pelas mesmas dores de dente, dor de cabeça. Ele sofreu as mesmas tentações, e para os homens, as mesmas tentações dos homens. A gente sabe que ele sofreu o quê? A perseguição. Ele sofreu a rejeição de muitos. O próprio povo que ele lá no passado escolheu através de Abraão para ser herdeiros daquilo que viria a ser hoje a redenção, para um dia a morada eterna. O que aconteceu? Esse próprio povo rejeitou Jesus. E se nós viermos a passar por isso, Jesus passou pelo mesmo processo. Não é porque ele era, a essência dele era Deus, né? Porque a gente acabou de ler Paulo falando, porque ele sendo Deus não usurpou ser Deus, ou seja, e mesmo ele tendo a essência de Deus, ele não quis, né, ser Deus, ele foi homem e sofreu em tudo, todas as tentações, todas as dores, todas as angústias. Será se nós estamos preparados a esse ponto? Porque é isso que Jesus nos chama. Lá em Lucas, quando ele fala que a gente deve negar a nossa vida dia após dia, é basicamente isso. É quando as dificuldades, quando os problemas, quando tudo isso vier à nossa porta, a gente rejeitar. Por quê? Porque um dia Cristo fez isso por nós. E a demonstração de amor para com Ele é fazendo a mesma coisa, que é aquilo que Ele espera de nós. Ele espera que nós sejamos assim como Ele. Não é? Então, eu quero encerrar com isso aqui, né? Esse último ponto é um dos pontos que vocês, todos nós, vocês que irão assistir, reflita, será se estamos dispostos a entregar? Porque o primeiro ponto, ter misericórdia, humildade, pregar o evangelho, orar, é de suma importância e às vezes, né, por mais que seja um pouco difícil de exercer isso em alguns momentos, não é tão difícil como doar a sua vida. Porque quando você doa a sua vida, você nega tudo aquilo que te faz bem, que te traz conforto, ou até mesmo a sua própria vida por amor dos outros. Jesus fez isso por mim, por vocês, né, por vocês também, e Ele espera que nós façamos o mesmo. Haverá momentos das nossas vidas que nós teremos que tomar essa decisão. Por quê? Porque ou nós tomamos, ou nós apenas demonstramos que nós não amamos de verdade, e que nós não temos a essência de Cristo. E se nós não temos a essência de Cristo, nós não somos filhos dele. Por isso que eu intitulei: a essência dos filhos de Deus é o amor. João, não vou ler esse texto, né, para não alongar, mas em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala sobre a excelência do amor. Ele estava falando sobre os dons no capítulo 12,
E no final do capítulo 12, no versículo 31, ele fala: e eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente, um caminho mais excelente. E ele entra no capítulo 13 falando sobre o dom mais excelente de todos, que é o dom do amor. Porque se nós não amamos, nós não conhecemos a Cristo. Foi o que lemos em João, em 1 João. Então, se nós não amamos o nosso irmão, se nós não amamos, nós não conhecemos a Cristo. Só que também existe, né, obviamente, só abrindo um parênteses rapidão aqui, existe forma de você demonstrar amor pro um amor falso, né, que João falou que não seja através de palavras ou só, né, por aquilo que você faz, mas olha para você ver, uma pessoa que é incrédula, ela pode amar através das obras, né? Só que, por exemplo, as características aqui, muitos deles não têm essas características do amor aqui, né? Só que quando você ama a Deus verdadeiramente, você entende o plano dele, automaticamente você tem isso aqui. Quando a essência de Jesus permeia dentro de nós automaticamente cumprimos todas essas características. E essas características servem para quê? Para nós analisarmos se nós realmente somos filhos de Deus ou se nós ainda somos filhos das trevas. Porque só existe esses dois. Ou é filho de Deus ou filho das trevas. E a manifestação dos filhos de Deus é esses pontos aqui, essas características. Que tudo volta, né, é uma característica tudo voltada para o amor. Né? Se nós não temos amor, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus e nós não moraremos com Ele eternamente. Que vocês de casa, possa refletir sobre isso. Porque é um tema muito importante. É uma das coisas mais importantes na vida do cristão, o amor. Não é verdade? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que a gente possa refletir sobre isso e ter em nossos corações, né, que o Espírito Santo testifique em nossos corações se realmente nós amamos ou se nós ainda não temos essa essência dentro de nós. Se não temos e nós desejamos morar com Cristo, nós precisamos mudar isso urgentemente e pedir para que Deus, que Jesus se manifeste em nós com essa essência através do Espírito Santo. Amém? Bom, eu quero fazer uma última oração e encerrar, que Deus possa abençoar cada um possa refletir em seus corações aquilo que foi falado aqui e que se o Espírito Santo de Deus, né, que conhece cada coração, vê, meu amado, eu desejo que o Espírito Santo possa mudar o coração, se existe algum coração, né, que está vendo esse vídeo ou que está aqui presente nessa noite, existe algum coração que não tem essa essência, que o Espírito Santo possa incomodar, para que nós possamos mudar isso, né, e colher essa essência que Cristo deseja para as nossas vidas. Amém? Ô Pai querido, Pai amado, obrigado por este momento aqui, ô Pai, em união com os meus amados irmãos, com os irmãos que estão assistindo neste momento. Obrigado por manifestar, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, ó Pai, através da Tua palavra. A prova de amor não foi somente a morte na cruz, mas foi também, ó Pai, deixar um mapa onde nós pudéssemos trilhar aquilo que o Senhor deseja. Obrigado pelas instruções. Nós somos privilegiados, ó Pai. Nenhum de nós temos a desculpa de que não te conhecemos verdadeiramente, porque o Senhor deixou tudo para nós, para que pudéssemos conhecer aquilo que o Senhor deseja que vivamos, Senhor. Por isso eu te agradeço pelo amor que o Senhor teve por mim, o amor que o Senhor teve por nossos amados irmãos. Nos ajude, ó Pai, a trilhar esse caminho excelente, que é o caminho do amor. Que o Senhor possa transformar cada coração, se necessário for, e nos ajudar, dar força, paciência, ó Pai, para que nós consigamos, ó Pai, colher tudo isso que o Senhor deseja que possamos colher, que podemos colher, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Fica com Deus, que Deus possa abençoar cada um. E o próximo culto pode ser na sua casa. Deus abençoe. Provavelmente eu vou transmitir o culto do Natal lá de casa, mas não, do Ano Novo talvez eu não transmita, né? Então que Deus possa abençoar grandiosamente cada um e que cada um possa ter um ótimo final de ano, né? Que essa data de Natal não seja só comida, luzes, mas que a gente lembre, né, que apesar de não ter sido o dia em que Jesus nasceu, provavelmente, dia 25,
ele nasceu, né? E o que importa é que ele nos ofereceu a salvação. Então reflita sobre isso nesse final de ano e que Deus possa te abençoar grandiosamente. Amém?